Em 1942, o oceano deixou de ser refúgio. As águas que antes separavam continentes se transformaram em território de guerra. Desde o Atlântico, os submarinos alemães se deslizaram em silêncio para as costas americanas. Sob a noite, seus torpedos atravessavam navios mercantes e petroleiros, e as chamas iluminavam o céu sobre um mar coberto de restos. Ninguém imaginava que aquele conflito havia cruzado o oceano. Durante meses, os U-Boot dominaram rotas que pareciam intocáveis. Em cada porto ficavam sinais de sua passagem: combustível derramado, estruturas destruídas e um medo que avançava mais rápido que as notícias. O mundo observava sem entender até onde a guerra podia chegar sob as ondas. Com o tempo, as operações se tornaram difíceis. A resposta aliada cresceu e o domínio submarino alemão começou a quebrar. Quando os canhões se calaram em 1945, o mar não recuperou a calma. Ainda restavam centenas de submarinos alemães dispersos por portos, fiordes e costas arrasadas. Em docas destruídas, seus cascos metálicos seguiam alinhados, silenciosos, enquanto a fumaça da derrota cobria a Europa. Ninguém sabia que destino lhes esperava. Seriam destruídos, capturados ou abandonados ao fundo do mar. Alemanha e a ressurreição do mar. Tras a derrota de 1918, a Alemanha perdeu a base material e humana que sustentava seu poder naval. O Tratado de Versalhes proibiu construir submarinos, desmantelou estaleiros especializados e dispersou o pessoal que havia formado a elite da guerra sob o mar. Durante anos, a atividade naval ficou reduzida a funções costeiras e a uma administração que tentava manter operativa uma frota mínima. Apesar dessa aparência de resignação, o Estado-Maior manteve vivo um objetivo que nunca foi abandonado: recuperar uma força submarina moderna. A ideia seguiu circulando em círculos técnicos e em academias navais discretamente, e começou a tomar forma a meados dos anos 30, quando o regime nacional-socialista iniciou um programa de rearmamento encoberto. Em 1935, a Kriegsmarine iniciou a reorganização de sua estrutura naval. Se reativaram escritórios técnicos que haviam permanecido inativos desde 1919 e se reataram projetos de design que haviam sobrevivido em arquivos militares ou em mãos de engenheiros que, durante anos, haviam trabalhado no estrangeiro para eludir as restrições do tratado. Sob ordens diretas do almirantado e com o aval do novo governo, começaram as conversas com empresas navais e com antigos engenheiros da Kaiserliche Marine. A consigna era clara: reconstruir uma frota de submarinos desde zero, embora oficialmente nada podia reconhecer-se ante a comunidade internacional. Um dos homens-chave deste renascer foi Karl Dönitz. Em 1935, foi nomeado comandante da recém-restabelecida Força Submarina Alemã. Sua experiência como capitão de submarino na guerra anterior lhe deu o perfil ideal para dirigir a nova arma naval. Desde seu escritório em Kiel, Dönitz planificou a formação de tripulações, os programas de instrução e a estrutura tática que daria forma às futuras flotilhas. A base de treinamento na costa do Báltico se converteu no ponto de partida para uma geração de jovens oficiais e marinheiros que seriam a base da nova Kriegsmarine. Durante estes primeiros anos, a Alemanha atuou com extrema precaução. O acordo naval firmado com Grã-Bretanha em junho de 1935 permitiu a Berlim ter uma marinha equivalente a 35% da britânica, mas o texto do convênio não especificava detalhes sobre submarinos. Essa omissão foi utilizada pelos comandos alemães para iniciar a construção das primeiras unidades, sob o argumento de que se tratava de embarcações experimentais. Os estaleiros de Kiel e Wilhelmshaven começaram a receber planos e componentes, e as equipes técnicas trabalharam contra o relógio para concretizar os novos modelos. O primeiro design aprovado foi o tipo INU, versão A. Este modelo, de maior tamanho que seus predecessores, incorporava avanços em propulsão e autonomia, com um comprimento de mais de 70 metros e capacidade para operar vários dias em mar aberto. Só se construíram duas unidades, o U-25 e o U-26, que serviram principalmente como plataformas de prova. Embora seu rendimento foi limitado, aportaram dados valiosos sobre habitabilidade, estabilidade e consumo. A partir de seus falhas, se desenvolveu uma versão mais pequena e funcional.
O Tipo 2, concebido como submarino de treinamento e patrulha costeira. O Tipo 2 foi a base do verdadeiro renascimento operativo. De casco curto, manobrável e capaz de operar em mares interiores, se adaptava perfeitamente ao papel de adestramento. Várias variantes se fabricaram em pouco tempo, SDCKA, CKUAB, Ejigaru-C e posteriormente Iiguide. Cada versão incorporou pequenas melhorias em autonomia, profundidade de imersão e equipamento interno. Estas embarcações começaram a sair dos estaleiros de Deutsche Werke e Germania Werft em Kiel, assim como dos ateliês de Flender em Lübeck. Em menos de 2 anos, a Alemanha já dispunha de uma dúzia de unidades prontas para a instrução e patrulhas de curto alcance. O treinamento das tripulações foi um processo meticuloso. Dönitz estabeleceu um sistema de formação intensiva que combinava a instrução teórica com práticas no mar. Os futuros comandantes deviam dominar manobras de imersão, disparo de torpedos, orientação por periscópio e navegação noturna. Em Kiel e Neustadt, se organizaram centros de simulação e exercícios contínuos. Cada tripulação era avaliada em condições adversas. Imersões prolongadas, navegação com escassa visibilidade e ataques simulados contra comboios fictícios. A disciplina era estrita e o fracasso em qualquer prova implicava ser reatribuído à marinha de superfície. Em paralelo, se criaram as primeiras flotilhas operativas. A primeira flotila de U-Boot foi estabelecida em 1936 com base em Kiel, seguida pouco depois por uma segunda em Wilhelmshaven. Estas unidades ainda não estavam destinadas a combates reais, mas funcionavam como laboratórios táticos. Se provavam formações de ataque, comunicações por rádio e manobras coordenadas de imersão. Dönitz, convencido de que o futuro da guerra marítima dependia do ataque em grupo, introduziu a ideia das manadas de lobos muito antes de que fossem empregadas em combate. A reconstrução da frota submarina se desenvolveu sob uma rede de discrição diplomática. Para evitar sanções internacionais, os projetos se camuflavam como investigações civis ou programas de engenharia comercial. Várias peças eram montadas em estaleiros de países neutros ou enviadas sob contratos fictícios. Engenheiros alemães viajavam com passaportes falsos à Holanda, Finlândia e Espanha para adquirir materiais ou provar componentes. O objetivo era manter o desenvolvimento fora da atenção da sociedade naciones e das potências vencedoras de 1918. As limitações impostas por Versalhes não se cumpriam, mas o regime sustentava uma política ambígua frente à comunidade internacional. Oficialmente, a Alemanha insistia em que só construía unidades experimentais e que sua frota não representava uma ameaça. A realidade era diferente. Nos despachos da Kriegsmarine já se designavam submarinos de longo alcance, com a vista posta no Atlântico. Os oficiais que haviam servido durante a Grã Guerra foram chamados novamente, e a instrução se ampliou para preparar uma força profissional, disciplinada e leal ao Führer. Para 1937, os avanços eram evidentes. Os estaleiros operavam com máxima capacidade, os programas de formação funcionavam sem interrupções e os exercícios se tornavam cada vez mais complexos. O ambiente em Kiel refletia entusiasmo e confiança. Cada novo submarino que saía do cais representava um passo mais em direção à recuperação do poder naval perdido. As provas de resistência no Mar Báltico permitiam verificar motores, sistemas de oxigênio e mecanismos de emergência. Os relatórios técnicos eram enviados diretamente ao alto mando, onde se analisavam minuciosamente as deficiências e se ordenavam correções imediatas. Em 1938, a frota de submarinos alemães já era uma realidade consolidada. Embora oficialmente seguisse considerando-se uma força experimental, o número de unidades, o treinamento do pessoal e a organização das flotilhas mostravam um nível operativo muito superior ao de uma simples escola técnica. Os exercícios realizados no Báltico incluíram práticas de ataque coordenado e simulações de patrulhas de longa distância. Dönitz, satisfeito com os resultados, comunicou ao alto mando que a nova arma estava pronta para um eventual conflito. Esse mesmo ano, o ambiente político europeu se tensionou após a anexação de Áustria e a crise dos Sudetes. A direção da Kriegsmarine aproveitou a atenção internacional sobre outros frontes para acelerar sua expansão.
Os projetos dos novos tipos 7 e 9 se encontravam em desenvolvimento e os relatórios de prova indicavam que a Alemanha podia dispor de uma frota oceânica em poucos anos. Nos cais de Kiel e Wilhelmshaven, as tripulações se preparavam para o inevitável. O afundamento do Athenia, o eco que abriu o Atlântico. O 1º de setembro de 1939, a invasão de Polônia desencadeou a guerra que a Europa levava meses antecipando. Enquanto as potências reagiam ao ataque alemão, as flotilhas de submarinos receberam nos portos do norte a ordem de se deslocar para o Mar do Norte. Para os comandantes formados nos anos prévios, sob a condução de Dönitz, aquele sinal marcava o início real de sua missão. Pela primeira vez desde 1918, a arma submarina da Kriegsmarine entrava em combate. As primeiras ordens de patrulha se transmitiram do alto mando naval em Wilhelmshaven. Os submarinos deviam ocupar posições a oeste de Escócia e nas rotas para o Atlântico. A maioria das unidades disponíveis eram dos tipos 2 e 7, com autonomia limitada e capacidade para operar só uns dias sem reabastecimento. Mesmo assim, a moral era alta. As bases costeiras se encheram de atividade enquanto os marinheiros carregavam torpedos, combustível e provisões. Cada saída representava uma prova real para uma arma que até então só havia operado em exercícios. Na tarde do 3 de setembro, quando Grã-Bretanha declarou a guerra à Alemanha, o submarino U-30 patrulhava a noroeste de Irlanda. Seu comandante, Fritz Julius Lemp, recebeu informação sobre a presença de um grande barco de passageiros que navegava com luzes acesas. Pouco depois das 19h30, o U-30 disparou um torpedo que impactou contra o SS Athenia, um transatlântico britânico com mais de 1.000 passageiros a bordo. O navio afundou lentamente e, embora vários navios de resgate chegaram ao lugar, mais de 100 pessoas perderam a vida. Foi o primeiro ataque alemão contra um barco civil na guerra e marcou o início de uma intensa polêmica internacional. O governo britânico denunciou o ataque como uma violação direta das normas marítimas. Em Berlim, o alto mando tentou negar qualquer implicação, temendo o impacto político de haver afundado um navio com civis americanos e canadenses. Lemp foi interrogado em seu regresso, mas se manteve sob estrita confidencialidade. A propaganda alemã afirmou que o Athenia havia sido vítima de uma mina britânica, enquanto a imprensa aliada utilizava o incidente para retratar a Kriegsmarine como uma força sem escrúpulos. Em questão de dias, o nome do submarino alemão se converteu em símbolo do perigo sob as águas. Após o incidente, o comando de Dönitz ordenou aos comandantes atuar com extrema precaução. Se proibiu atacar qualquer embarcação civil sem identificação clara e se reiterou a necessidade de cumprir as regras de guerra marítima. Mesmo assim, as patrulhas continuaram. Durante setembro e outubro, mais de 20 submarinos saíram ao Atlântico Norte, enfrentando condições severas e limitações logísticas. As distâncias eram longas, os recursos escassos e o número de unidades insuficiente para cobrir todas as rotas de comboios. As primeiras semanas demonstraram os problemas de uma frota ainda em desenvolvimento. Muitos submarinos sofriam avarias em motores a diesel e falhas em sistemas elétricos. Alguns tiveram que regressar antes de completar suas missões por falta de peças de reposição ou por torpedos defeituosos. Os tipos 2, concebidos para operações costeiras, resultaram pouco adequados para o Atlântico. Mesmo assim, se registraram vários afundamentos de cargueiros britânicos e noruegueses. Cada êxito era celebrado como uma confirmação do potencial da nova arma, mas os relatórios técnicos revelavam a fragilidade do dispositivo operativo. Em outubro, o U-47, sob o comando de Günther Prien, conseguiu uma ação que surpreendeu o mundo. Aproveitando uma noite sem lua, o submarino penetrou a Baía de Scapa Flow, principal base da frota britânica. Navegando entre redes antissubmarinas e boias de defesa, Prien disparou torpedos contra o encouraçado Royal Oak. A explosão afundou o navio em poucos minutos, causando a morte de mais de 800 marinheiros britânicos. O êxito foi um golpe moral enorme para o Reino Unido e uma vitória propagandística para Berlim. A façanha de Prien demonstrou que os U-Boot podiam atacar inclusive os lugares mais protegidos. No entanto, após o impacto inicial, os limites da arma submarina se fizeram evidentes. O número de unidades disponíveis não superava a 30, e muitas estavam em manutenção ou destinadas à instrução. Dönitz advertiu que a guerra submarina só poderia ter efeito real se fossem construídos ao menos 300 barcos.
Enquanto isso, as flotilhas existentes deviam cumprir missões de patrulha e reconhecimento. Os comandantes operavam com cautela, evitando enfrentamentos diretos com escoltas armadas. A falta de informação meteorológica e de apoio aéreo aumentava os riscos. As primeiras baixas não tardaram a chegar. Vários submarinos desapareceram durante patrulhas no Mar do Norte, possivelmente afundados por cargas de profundidade ou minas. O U-39 foi o primeiro a se perder, após uma tentativa falhada de ataque contra o porta-aviões Ark Royal. Sua tripulação foi capturada, convertendo-se nos primeiros prisioneiros da guerra submarina. Pouco depois, o U-42 e o U-45 correram a mesma sorte. As notícias se mantinham em segredo dentro da Alemanha para preservar a moral, mas nos quartéis de Kiel e Wilhelmshaven se percebia a tensão. As condições do Mar do Norte no inverno dificultavam a navegação. As tormentas obrigavam a submergir durante horas, e a umidade constante afetava os sistemas elétricos. Os marinheiros deviam suportar temperaturas extremas, turnos esgotadores e espaços reduzidos. A falta de experiência prática em missões prolongadas se refletia em erros de cálculo e problemas de coordenação. Muitos comandantes descobriram que a realidade do combate diferia do treinamento. Em mar aberto, o isolamento e a incerteza pesavam tanto quanto o inimigo. No âmbito diplomático, o afundamento do Athenia e as primeiras operações dos U-Boot geraram alarme internacional. Estados neutros, como Estados Unidos e Suécia, exigiram respeito à navegação civil. Washington reforçou a vigilância no Atlântico Ocidental, temendo que incidentes similares afetassem barcos americanos. Os relatórios de imprensa multiplicavam as histórias de ataques indiscriminados, embora muitos correspondiam a explosões de minas ou a afundamentos acidentais. Apesar dos protestos, a Alemanha manteve sua estratégia. O alto mando naval estabeleceu zonas de guerra ao redor das ilhas britânicas, advertindo que qualquer embarcação inimiga seria considerada objetivo legítimo. As patrulhas submarinas se intensificaram e os U-Boot começaram a operar em pequenos grupos para aumentar a cobertura. Não obstante, as carências seguiam sendo importantes. O sistema de comunicação por rádio era instável e a detecção de comboios dependia quase por completo da observação visual através do periscópio. A maior parte das missões terminava com resultados modestos. Dönitz insistia em melhorar a coordenação e a logística. Ordenou criar uma rede de apoio com navios-mãe e estações de abastecimento ocultas em portos noruegueses. Também propôs a construção de novos modelos de maior autonomia, baseados no design do tipo 7, que já mostrava melhor rendimento. Enquanto isso, os ateliês de Kiel e Bremen trabalhavam sem pausa para reparar as unidades danificadas e preparar novas patrulhas. O ritmo da guerra superava a capacidade industrial do país. A finais de 1939, os resultados operativos eram ambíguos. Por um lado, os U-Boot haviam infligido perdas consideráveis ao comércio britânico e demonstravam sua eficácia em ataque surpresa. Por outro, as perdas próprias e as limitações técnicas confirmavam que ainda não estavam prontos para uma guerra prolongada. Os torpedos falhavam com frequência, os giroscópios se desajustavam e as baterias perdiam carga mais rápido do que o previsto. Os relatórios enviados ao Comando Naval pediam soluções urgentes, mas a prioridade do regime estava centrada na ofensiva terrestre. Na propaganda oficial, os êxitos individuais se amplificavam. A façanha de Prien em Scapa Flow se apresentou como símbolo do valor alemão. Fotografias e comunicados mostravam o comandante condecorado, enquanto os noticiários exaltavam a precisão da Kriegsmarine. Na realidade, a situação era mais complexa. Dönitz sabia que cada vitória requeria um esforço enorme e que as baixas cresciam com rapidez. Apesar das limitações, continuou impulsionando a moral de seus homens, convencido de que o domínio do mar seria decisivo nos próximos anos. Rudeltaktik. A guerra em manada toma o controle. Em 1940, a expansão territorial alemã transformou a guerra no mar. As campanhas sobre Noruega, Dinamarca e França ofereceram à Kriegsmarine uma oportunidade inesperada: assegurar bases que permitiriam operar diretamente no Atlântico. Dönitz identificou de imediato o impacto estratégico. Enquanto a Wehrmacht avançava por terra, a Marinha reorganizava seu dispositivo para aproveitar os novos portos e encurtar a distância até as rotas de comboios.
Até esse momento, os submarinos haviam partido quase exclusivamente de Wilhelmshaven e Kiel, o que implicava atravessar o Mar do Norte vigiado pelos britânicos. Com a posse dos portos franceses, a distância até as rotas comerciais do Atlântico se reduziu à metade. A partir do verão, os U-Boots saíam diretamente ao oceano sem se expor aos cinturões de minas. Engenheiros navais reforçaram os cais e construíram refúgios de concreto armado para resistir a bombardeios. Os búnkeres de Lorient e Saint-Nazaire, com tetos de vários metros de espessura, ofereciam proteção quase total e permitiam manter os submarinos prontos em todo momento. A mudança estratégica teve efeito imediato. Desde meados de 1940, os submarinos começaram a operar com maior alcance e autonomia. O comando de Dönitz organizou um sistema de patrulhas rotativas que cobria as principais rotas de comboios entre Canadá, Grã-Bretanha e África. As comunicações se centralizaram na estação de rádio de Kernevel, que coordenava as posições de cada unidade. Com esta rede, os comandantes recebiam instruções atualizadas e podiam se reunir em pontos de ataque comum. A nova logística deu início à fase mais produtiva de toda a guerra submarina. Entre junho e dezembro, os números de afundamentos superaram qualquer expectativa. Os relatórios diários mencionavam dezenas de barcos destruídos a cada semana. Em média, os U-Boot afundavam mais de 200 mil toneladas de carga mensal, afetando gravemente o suprimento britânico. O comércio marítimo se converteu em um campo minado invisível. Os cargueiros navegavam com as luzes apagadas e os comboios eram escoltados por destroyers que patrulhavam dia e noite. Mesmo assim, os submarinos se infiltravam entre eles com manobras audazes. A chamada Época Dourada dos U-Boot havia começado. A tática preferida pelos comandantes consistia em atacar de noite e em superfície. Aproveitavam a silhueta escura do submarino para se aproximar sem ser detectados e disparar torpedos de curta distância. O periscópio mal se utilizava. A maioria dos ataques se efetuava observando diretamente da torre. Esta forma de combate reduzia a possibilidade de ser localizado por sonar e aumentava a precisão. Os britânicos, carentes de radares eficazes, não podiam detectar os submarinos até que os torpedos já estavam na água. Durante estes meses, surgiram nomes que se tornariam lendários dentro da Kriegsmarine. Um deles foi Otto Kretschmer, comandante do U-99. Sua habilidade para se aproximar sem ser descoberto e atacar vários barcos em uma só noite o converteu no submarinista mais bem-sucedido da guerra. Em poucas patrulhas, superou o 500 mil de toneladas afundadas, incluindo petroleiros, cargueiros e escoltas armados. Em seus relatórios, Dönitz o considerava modelo de disciplina e economia de recursos. Não desperdiçava um só torpedo e evitava qualquer ação desnecessária. Seu lema, um torpedo, um barco, se transformou em emblema para toda a frota. Junto a Kretschmer se destacaram também Günther Prien, Joachim Schepke e Herbert Schulze. Cada um comandava sua unidade com métodos distintos, mas todos compartilhavam a mesma mentalidade: atacar de forma precisa e desaparecer sem deixar rastro. As tripulações se mantinham no limite físico, suportando jornadas de imersão prolongadas e escassez de oxigênio. Nos compartimentos estreitos, o calor e o cheiro do combustível se misturavam com a tensão constante. Apesar das condições, a moral se mantinha alta. Os comunicados oficiais exaltavam os logros e outorgavam condecorações que reforçavam a imagem do U-Boot como arma invencível. Com os novos portos em funcionamento, a frota submarina alcançou seu máximo ritmo de saída. Cada dia, vários submarinos partiam de Lorient ou Brest rumo ao Atlântico Norte. Na superfície, eram escoltados por pequenos dragaminas até águas abertas. Dali, empreendiam a viagem em solitário. Alguns permaneciam até 8 semanas no mar, navegando centenas de milhas sem contato com terra. Para manter a coordenação, se estabeleceram horários fixos de transmissão. As comunicações codificadas por Enigma se enviavam em intervalos breves, reduzindo o risco de localização por radiogoniometria inimiga. No verão de 1940, Dönitz começou a aplicar de maneira prática seu conceito de ataque em grupo, conhecido como Rudeltaktik. A ideia era simples, mas eficaz. Vários submarinos patrulhavam uma mesma zona e, ao detectar um comboio, comunicavam sua posição.
O Comando Central ordenava então a concentração de unidades próximas para atacar simultaneamente de distintas direções. Esta tática transbordava a capacidade de defesa dos escoltas britânicos, que deviam dividir seu fogo e proteção. Os comboios ficavam expostos, e os afundamentos se multiplicavam. O primeiro uso bem-sucedido desta estratégia se registrou no Atlântico Norte em setembro. Um grupo de 7 submarinos interceptou um comboio procedente do Canadá com destino a Liverpool. Durante 2 noites consecutivas, os U-Boot atacaram de diferentes ângulos, afundando mais de 10 barcos e dispersando o resto. As comunicações britânicas demoraram horas em organizar uma resposta. A ação confirmou que o sistema de ataque em manada funcionava e devia se aplicar a grande escala. Os resultados reforçaram a confiança do alto mando alemão. Em Berlim, os relatórios de Dönitz eram lidos como parte das vitórias globais do Reich. Publicavam-se cifras de toneladas afundadas e fotografias dos comandantes condecorados. Os noticiários mostravam submarinos regressando ao porto entre multidões que aplaudiam. Cada barco destruído era apresentado como um golpe direto à economia britânica. No entanto, por trás da propaganda, a guerra submarina seguia sendo uma tarefa de resistência. Cada saída implicava riscos enormes e um número crescente de perdas. Os portos franceses se transformaram em autênticas fortalezas. Cada base contava com ateliês, depósitos de torpedos, hospitais e zonas de descanso. Os submarinos danificados eram reparados em questão de dias e regressavam ao mar. Engenheiros e técnicos trabalhavam às 24 horas, conscientes de que qualquer demora podia alterar o ciclo de patrulhas. Nos cais, as famílias observavam as partidas sem saber quando voltariam a ver seus marinheiros. A Guerra do Atlântico havia se convertido em uma luta de resistência prolongada. Para Dönitz, o êxito do ano 1940 foi a confirmação de sua doutrina. Havia demonstrado que um número reduzido de submarinos bem treinados podia paralisar o tráfego marítimo de uma potência global. Seu objetivo imediato era aumentar a produção até alcançar a cifra que considerava decisiva: 300 U-Boot em serviço simultâneo. Com essa força, acreditava ser possível estrangular completamente a Grã-Bretanha. A indústria alemã começou a multiplicar os pedidos e os estaleiros ampliaram turnos. Mas o tempo e os recursos seriam fatores determinantes. Desde Lorient até o abismo, o alcance total dos U-Boot. À medida que avançava 1941, as operações submarinas entraram em uma etapa de expansão sustentada. Com as bases francesas plenamente operativas e a queda de França consolidada, a Kriegsmarine buscou estender seu alcance além das rotas costeiras. Dönitz ordenou o deslocamento para o Atlântico Central, uma zona onde os comboios aliados ainda circulavam com proteção insuficiente. De Lorient, Brest e Saint-Nazaire começaram a sair patrulhas de maior duração e alcance. O Oceano Aberto representava um desafio logístico. As distâncias eram enormes e os submarinos deviam operar no limite de sua resistência. Para manter a coordenação, o comando estabeleceu uma rede de pontos de contato e zonas de reunião, conhecidas como Treffpunkte. Dali, os comandantes recebiam por rádio instruções cifradas que lhes indicavam o movimento dos comboios detectados. As patrulhas se ampliaram até cobrir o espaço entre os Açores e o Cabo Verde, uma faixa vital para o comércio britânico. As condições meteorológicas eram extremas: tormentas, calor sufocante e correntes imprevisíveis. Mesmo assim, os resultados iniciais foram notáveis. Durante os primeiros meses, os U-Boot afundaram centenas de milhares de toneladas em cargueiros, petroleiros e navios de transporte. Os comboios aliados se viam obrigados a modificar suas rotas para evitar as áreas mais perigosas. Os submarinos aproveitavam a dispersão para atacar embarcações isoladas, especialmente em horários noturnos. No entanto, o inimigo começava a se adaptar. Na primavera, a Royal Navy introduziu escoltas mais velozes e melhor equipadas com novas cargas de profundidade. Os britânicos também desenvolveram radares de curto alcance, capazes de detectar os submarinos quando navegavam em superfície durante a noite. Os primeiros encontros com essas escoltas melhoradas puseram à prova a experiência alemã. Os comandantes se enfrentaram a uma ameaça que até então não existia: a possibilidade de ser detectados antes de disparar. Muitos ataques falharam pelo uso de novas manobras defensivas dos comboios, que formavam círculos fechados e respondiam com fogo coordenado. As perdas aumentaram.
Em abril, vários submarinos desapareceram no Atlântico Norte sem deixar rastro. Os relatórios de Dönitz reconheciam que a situação técnica havia mudado. O adversário havia aprendido rápido. Ante essa realidade, se impôs a necessidade de modificar táticas. Os U-Boot começaram a operar em formações mais flexíveis, evitando permanecer muito tempo em uma mesma zona. Dönitz reorganizou o esquema de patrulhas em pequenos grupos dispersos que podiam se reagrupar rapidamente se um comboio era localizado. Também se ampliou o uso de transmissões codificadas para trocar dados sobre rotas e velocidade dos objetivos. Esta nova adaptação permitiu manter a iniciativa apesar do crescente perigo. Outra inovação foi o incremento do ataque coordenado noturno. Os submarinos emergiam simultaneamente e atacavam de diferentes direções para confundir as escoltas. Em lugar de submergir após o primeiro disparo, vários comandantes permaneciam em superfície, utilizando a velocidade para se reposicionar e lançar novos torpedos. Embora a técnica aumentasse o risco, os resultados foram efetivos. Em várias ocasiões, comboios completos ficaram destruídos em poucas horas. A estratégia demonstrava que, mesmo com o avanço da tecnologia aliada, a audácia seguia sendo decisiva. O ano também marcou a expansão geográfica das operações. Com a ofensiva alemã no Mediterrâneo, vários U-Boot foram destinados ao apoio do eixo nesse fronte. A entrada da Itália na guerra permitiu coordenar ações com a Regia Marina, embora as condições do mar fossem muito distintas das do Atlântico. As águas quentes e claras do Mediterrâneo reduziam as possibilidades de ocultamento, e a intensa vigilância aérea complicava as manobras. Apesar disso, os submarinos alemães lograram importantes êxitos frente às costas de Egito, Malta e Líbia, afundando transportes britânicos que abasteciam o exército inimigo na África do Norte. Entre os casos destacados figurou a atuação do U-75 e do U-331, cujas incursões contra comboios aliados demonstraram a adaptabilidade dos comandantes. Se implementaram novas rotinas de imersão rápida e navegação a baixa velocidade para evitar o rastreamento. As missões se estendiam durante semanas em águas fechadas e com poucos pontos de escape. Em vários casos, os submarinos tiveram que atravessar o Estrecho de Gibraltar, uma das zonas mais vigiadas do planeta, utilizando correntes submarinas e escuridão total. Cada trânsito era uma prova de precisão e nervosismo extremo. No norte, os U-Boot também participaram em operações ao redor de Noruega. Após a ocupação do país, as bases de Trondheim e Bergen ofereciam acesso direto ao Mar do Norte e ao Ártico. Dali, os submarinos atacavam comboios com destino a Murmansk, que transportavam material aliado para a União Soviética após o início da Operação Barbarroja. As condições eram extremas, temperaturas abaixo de zero, tormentas de gelo e longas noites polares. Os motores sofriam falhas constantes e as tripulações suportavam um frio insuportável. Apesar disso, os ataques continuaram e vários cargueiros soviéticos foram afundados. O avanço alemão em todos os frontes parecia imparável, mas os relatórios técnicos mostravam sinais de esgotamento. O número de submarinos em serviço ativo mal cobria as necessidades operativas e os reparos se acumulavam nos estaleiros franceses. Os motores a diesel mostravam desgaste prematuro e os torpedos ainda sofriam problemas de detonação. Dönitz solicitou ao alto mando maiores recursos para modernizar a frota, mas a prioridade industrial estava dirigida à guerra terrestre e aérea. As tripulações, cada vez mais jovens, recebiam instrução acelerada, o que reduzia a experiência geral. No Atlântico Central, a luta se tornou mais dura. Os comboios aliados começaram a receber apoio aéreo de porta-aviões de escolta e aviões de longo alcance baseados na Islândia. Os U-Boot, que antes navegavam em superfície durante grande parte do tempo, se viram obrigados a permanecer submersos mais horas, o que limitava sua velocidade e autonomia. As novas cargas de profundidade, ajustáveis a maior profundidade, incrementavam o perigo. Muitos submarinos sobreviviam só graças a manobras desesperadas, descendo ao limite estrutural de seus cascos para evadir os ataques. A moral seguia sendo alta, mas a guerra havia se tornado mais custosa. Os relatórios das flotilhas mencionavam perdas contínuas, especialmente em zonas do Atlântico Norte, onde a concentração de comboios era maior. Mesmo assim, o comando alemão mantinha o otimismo. Na propaganda,
Cada afundamento era apresentado como uma vitória estratégica, e os comandantes condecorados serviam de exemplo para as novas promoções. Dönitz insistia em que o esforço devia ser sustentado, convencido de que a pressão constante sobre as rotas marítimas obrigaria a Grã-Bretanha a negociar. Nos cais de Lorient e Saint-Nazaire, os retornos de patrulha se tornaram mais difíceis. Os submarinos chegavam danificados, as tripulações exaustas e as reservas de torpedos no mínimo. Mesmo assim, o comando exigia manter o ritmo de saída. Os engenheiros trabalhavam dia e noite, reparando cascos perfurados e sistemas elétricos avariados. Cada unidade que voltava ao mar era celebrada como um símbolo de resistência, mas o equilíbrio havia mudado. A Guerra do Atlântico já não estava sob controle alemão. O fogo, frente a Nova York, 1942. Nos primeiros meses de 1942, a guerra submarina mudou de cenário. Após 2 anos de operações concentradas no Atlântico Norte e no Mediterrâneo, a Kriegsmarine decidiu levar a ofensiva diretamente à costa oriental dos Estados Unidos. Dönitz havia observado que a defesa costeira norte-americana seguia sendo fraca e que os comboios aliados se concentravam no Atlântico Central. A entrada oficial dos Estados Unidos na guerra oferecia um novo fronte, e a Operação Paukenschlag foi designada para aproveitar essa oportunidade. A princípios de janeiro, 5 submarinos tipo 9 zarparam de bases francesas rumo ao Atlântico Ocidental. Eram unidades de longo alcance, capazes de operar durante mais de 3 meses sem apoio. A travessia até as costas americanas levou cerca de 2 semanas. Os comandantes receberam ordens de atuar de maneira independente, atacando qualquer objetivo mercante ou militar que encontrassem entre Terra Nova e o Golfo de México. Dönitz confiava em que a surpresa seria total. A inteligência alemã informava que os Estados Unidos não haviam estabelecido patrulhas regulares nem adotado medidas de escurecimento costeiro. As previsões se confirmaram apenas os primeiros submarinos chegaram frente à costa. Durante a noite do 13 de janeiro de 1942, o U-123, sob o comando de Reinhard Hardegen, avistou as luzes dos arranha-céus de Nova York desde o mar. A poucas milhas da costa, os navios mercantes navegavam com as luzes acesas, visíveis de quilômetros de distância. Hardegen atacou de imediato, afundando 2 petroleiros em questão de horas. Durante os dias seguintes, outras embarcações foram alcançadas frente a Long Island e Nova Jersey. Os fogos dos barcos ardendo se viam desde terra, provocando alarme entre a população. Nas semanas seguintes, a operação alcançou um ritmo sem precedentes. Os submarinos alemães se moviam com liberdade pelo litoral atlântico americano, desde Nova Inglaterra até Carolina do Norte. Em menos de um mês, afundaram dezenas de barcos sem sofrer perdas. A falta de coordenação entre a Marinha Americana e a Guarda Costeira facilitava os ataques. Os navios navegavam sem comboios e sem blackouts costeiros. Os faróis seguiam ativos e os capitães mantinham rotas fixas previsíveis. Para os alemães, era um cenário ideal. Os relatórios dos comandantes descreviam um panorama de descuido. Em uma só patrulha, o U-66 afundou mais de 40.000 toneladas de carga. O U-123 repetiu o êxito em sua segunda viagem. Nos portos franceses, as tripulações regressavam com torres cheias de emblemas pintados que representavam cada afundamento. Na propaganda alemã, as imagens dos submarinos retornando vitoriosos reforçavam a ideia de uma guerra imparável. Para Dönitz, a ofensiva confirmava que o inimigo subestimava a ameaça submarina. O impacto econômico foi imediato. Nos primeiros 5 meses do ano, mais de 2 milhões de toneladas de embarcações aliadas foram destruídas no Atlântico Ocidental. Os cargueiros que transportavam petróleo desde o Caribe, carvão desde o Canadá e suprimentos para a Grã-Bretanha ficaram sob ataque constante. As perdas afetaram o abastecimento energético e obrigaram a modificar os planos logísticos aliados. Os meios americanos começaram a publicar reportagens de barcos incendiados frente às suas praias. Em algumas zonas, os restos dos navios encalhados se converteram em espetáculo para os habitantes locais. Apesar da magnitude do desastre, a resposta americana foi lenta. Durante semanas, as autoridades discutiram sobre a conveniência de implementar comboios costeiros. A Marinha insistia em priorizar a proteção das rotas transatlânticas, enquanto as autoridades civis minimizavam o perigo em seu próprio litoral.
Dönitz aproveitou essa indecisão e ampliou a operação. Novos submarinos se uniram à ofensiva, estendendo os ataques para o sul, em frente à Florida, o Golfo de México e as Antilhas. A amplitude do fronte surpreendeu inclusive os comandos alemães. O êxito, no entanto, começou a mostrar limitações. O número de submarinos disponíveis seguia sendo insuficiente para manter a pressão contínua. Os longos trajetos desde a Europa desgastavam os motores e reduziam a autonomia. As tripulações suportavam patrulhas de até 90 dias em condições cada vez mais difíceis. Em vários casos, os submarinos tiveram que regressar com avarias graves. A distância impedia um apoio logístico eficaz, e a carência de bases no hemisfério ocidental se convertia em uma desvantagem estrutural. Enquanto isso, a reação norte-americana finalmente tomou forma. Em março, se estabeleceram os primeiros comboios costeiros e em abril se ordenou o blackout de todas as cidades e faróis na costa atlântica. Os destroyers americanos começaram a patrulhar de maneira permanente e se instalaram estações de radar em pontos estratégicos. Em poucos meses, as perdas diminuíram. Os U-Boot já não encontravam alvos fáceis e os novos sistemas antissubmarinos aumentaram o risco. Os ataques aéreos desde bases em Terra Nova e Bermudas completaram o cerco. A fase inicial de Paukenschlag terminou oficialmente em maio, mas os submarinos seguiram operando na área durante o resto do ano. No entanto, as condições mudaram drasticamente. Os radares costeiros detectavam as incursões e os caçadores de submarinos respondiam com rapidez. Várias unidades foram destruídas ou capturadas. O U-352, sob o comando de Helmut Rathke, foi afundado frente à Carolina do Norte depois de tentar atacar um comboio escoltado. Sua perda simbolizou o fim do período de domínio absoluto. Apesar das dificuldades crescentes, a Kriegsmarine tentou manter a ofensiva. Dönitz organizou uma segunda onda com submarinos adicionais e criou zonas de reabastecimento no meio do Atlântico, conhecidas como vacas leiteiras, navios-tanque que forneciam combustível e torpedos aos U-Boot em plena travessia. Este sistema permitiu estender o alcance das patrulhas, mas também introduziu vulnerabilidades. Quando os aliados descobriram sua existência, começaram a caçá-las sistematicamente, reduzindo a autonomia de toda a frota. Durante o verão, as perdas alemãs se incrementaram. Os caças navais e os bombardeiros antissubmarinos patrulhavam dia e noite. As novas cargas de profundidade ajustáveis e as bombas lançadas do ar resultaram devastadoras. Cada saída se tornou um desafio extremo. Mesmo assim, os comandantes mais experientes seguiam obtendo resultados. O U-507 afundou vários petroleiros no Golfo de México, enquanto o 123 continuava operando com êxito limitado frente à costa da Carolina. Mas o desequilíbrio já era evidente. Na Europa, Dönitz compreendia que a fase de superioridade havia terminado. Os relatórios semanais mostravam um descenso constante na tonelagem afundada e um aumento de submarinos perdidos. À medida que os Estados Unidos coordenavam suas forças com a Grã-Bretanha, o Atlântico se convertia em um campo cada vez mais controlado. O avanço tecnológico aliado em radar, sonar e aviação reduzia a margem de manobra. Os comandantes alemães se viram obrigados a adotar táticas defensivas, usando imersões prolongadas e navegação silenciosa para sobreviver. No plano propagandístico, o regime manteve o discurso do êxito. Os filmes e noticiários mostravam imagens de torpedos impactando e barcos afundando, enquanto se ocultavam as perdas próprias. No entanto, nas bases de Lorient e Brest a realidade era distinta. Cada regresso trazia menos tripulações. Os reparos eram mais lentos e os substitutos escasseavam. A guerra submarina começava a esgotar recursos humanos e materiais. O radar contra o aço, a queda do domínio. Tras anos de domínio no Atlântico, os U-Boot se enfrentaram pela primeira vez a um inimigo capaz de neutralizar suas táticas tradicionais. A combinação de avanços tecnológicos e uma coordenação mais estreita entre britânicos e americanos modificou o equilíbrio naval. As flotilhas que partiam de Lorient e Brest encontravam um mar distinto, patrulhas melhor armadas, radares mais precisos e escoltas que detectavam os submarinos, inclusive antes que pudessem atacar. Em janeiro, os comandantes que partiam de Lorient e Brest notaram diferenças notáveis nas rotas de patrulha.
Os comboios aliados já não navegavam dispersos nem vulneráveis. Cada formação incluía destroyers, corvetas e navios armados com novo equipamento de detecção. O uso do radar centimétrico permitiu aos escoltas localizar submarinos inclusive durante a noite e sob mau tempo. Aquilo anulava a tática tradicional alemã de atacar em superfície aproveitando a escuridão. Muitos U-Boot eram detectados antes de poder disparar, forçados a submergir e perder o contato com o inimigo. A mudança tática foi imediata. Embora os comandantes tentaram se adaptar, o radar aliado seguia impondo uma vantagem decisiva. As equipes de detecção podiam fixar a posição dos U-Boot com uma precisão crescente, o que obrigava as tripulações a modificar rotas com frequência e a operar com transmissões mínimas. Mesmo assim, os ataques seguiam sendo desiguais. Cada comboio representava um risco alto, e as perdas alemãs cresciam mais rápido do que os afundamentos logrados. A introdução de porta-aviões de escolta complicou ainda mais a situação. Estas naus, pequenas mas eficazes, acompanhavam os comboios e mantinham aviões de patrulha no ar de forma contínua. Os bombardeiros leves detectavam os rastros dos submarinos, lançavam cargas de profundidade e guiavam os destroyers até a zona do contato. Pela primeira vez, o inimigo podia vigiar amplas áreas do oceano sem interrupção. Os U-Boot já não encontravam refúgio nem sequer em meio ao Atlântico. A antiga zona de segurança, onde os escoltas não alcançavam, desapareceu por completo. Durante o inverno e a primavera, as perdas alcançaram níveis sem precedentes. Em algumas semanas de março, mais de 40 submarinos foram destruídos. As tripulações mal regressavam de suas missões. Muitos desapareciam sem deixar rastro, afundados com todos seus homens após violentas caçadas. Os relatórios das flotilhas se enchiam de nomes riscados e números incompletos. As bases francesas começaram a receber menos sinais de rádio. Cada silêncio podia significar um desastre. A moral se ressentiu, embora Dönitz insistisse em que a situação era temporal. As táticas de Rudeltaktik, que haviam dominado anos anteriores, perderam efetividade. Os grupos de ataque eram detectados inclusive antes de se reunirem. As intercepções de rádio e os radares aliados frustravam os intentos de coordenação. Em março, um grupo de mais de 20 submarinos foi destruído ou dispersado durante o ataque a um comboio a oeste da Irlanda. Os destroyers e os aviões atuaram de forma sincronizada, lançando cargas durante horas até obrigar os U-Boot a emergir ou afundar. A operação, que devia demonstrar a força da arma submarina, se converteu em uma catástrofe. O 19 de maio de 1943, Dönitz emitiu uma ordem que marcou um ponto de inflexão: a suspensão temporal das operações massivas no Atlântico Norte. O documento, enviado a todas as flotilhas, reconhecia que as perdas haviam alcançado níveis insustentáveis. Mais de um terço dos submarinos operativos haviam se perdido em menos de 6 meses. A decisão equivalia a uma retirada tática, embora nunca se apresentou como tal. Oficialmente se falava de reajuste estratégico e redistribuição de forças, mas nos cais de Lorient e Saint-Nazaire todos sabiam que o domínio do oceano havia terminado. O inimigo, por sua parte, consolidava sua vantagem. As melhorias no sonar e nas bombas antissubmarinas permitiam ataques mais precisos. As cargas de profundidade reguláveis por altímetro chegavam às zonas onde os submarinos criam estar a salvo. Os aliados também começaram a usar novas granadas de contato, chamadas Hedgehog, que se lançavam em salvas e explodiam só ao impactar com o casco. Estas armas reduziam o tempo de evasão e multiplicavam as possibilidades de impacto. A sobrevivência dos U-Boot se reduzia drasticamente. Os comandantes que logravam regressar descreviam missões de autêntica resistência. Muitos passavam dias inteiros submersos, sem poder emergir nem para recarregar baterias. O ar se tornava irrespirável e a fadiga afetava as decisões táticas. Os motores elétricos sobrecarregados falhavam com frequência. Em mais de um caso, os submarinos foram descobertos ao emergir para ventilar e ficaram presos entre destroyers. A guerra, que em 1940 havia parecido um jogo de astúcia e paciência, havia se convertido em uma perseguição sem trégua. Em abril, as flotilhas tentaram se adaptar mediante a introdução de equipamentos antirradares e novos detectores de emissões. No entanto, as provas foram insuficientes.
Os dispositivos não logravam identificar as frequências mais modernas dos radares aliados. O alto mando alemão compreendeu que a superioridade técnica do inimigo era já evidente. A produção de submarinos tipo 7 e 9 continuava, mas seus designs haviam se tornado obsoletos frente aos avanços detectados. Os engenheiros aceleraram o desenvolvimento de um modelo mais avançado, o tipo 21, mas sua fabricação ainda estava longe de se completar. Nas bases, a pressão era constante. Os ateliês trabalhavam dia e noite, reparando cascos perfurados e substituindo torres destruídas. Os jovens recrutas recebiam cursos de apenas semanas antes de serem enviados ao mar. As tripulações veteranas diminuíam rapidamente. A propaganda seguia mostrando imagens de regresso triunfal, mas na realidade, cada missão era um risco quase suicida. Os marinheiros sabiam que a probabilidade de voltar se reduzia com cada patrulha. Dönitz, que havia sucedido a Raeder como comandante em chefe da marinha, se enfrentava a uma crise que afetava tanto o aspecto militar quanto o moral. A rede de comando, baseada em comunicações de rádio codificadas, se encontrava sob constante vigilância aliada. As intercepções de Enigma começavam a dar resultados para o inimigo, embora os alemães ainda não o suspeitassem. Cada mensagem transmitida podia revelar posições ou padrões de movimento. À medida que se perdiam mais submarinos, o controle efetivo sobre o Atlântico se desvanecia. Durante o verão, as perdas continuaram. Aviões equipados com radares ASV-3 varriam enormes zonas do oceano, localizando rastros e manchas de óleo. Os U-Boot, obrigados a submergir com frequência, perdiam velocidade e ficavam presos em perseguições intermináveis. Em julho, a situação era crítica. Mais de 200 unidades haviam sido destruídas desde janeiro, e a produção não alcançava a substituí-las. A arma milagrosa que nunca chegou. O segundo semestre de 1943 obrigou a Kriegsmarine a replanejar sua estratégia. As perdas acumuladas na primeira metade do ano haviam reduzido a força operativa a níveis críticos e, pela primeira vez, a arma submarina deixou de ser um fator decisivo no Atlântico. Ante esse panorama, Dönitz impulsionou uma reorganização completa, orientada ao desenvolvimento de uma nova geração de submarinos capaz de recuperar a iniciativa perdida. Desde agosto de 1943, engenheiros, técnicos e designers navais foram convocados em Berlim e Hamburgo para iniciar um projeto que devia revolucionar a guerra sob o mar. Nasceu assim o programa do tipo 21, conhecido internamente como o submarino da nova era. Diferentemente de seus predecessores, este modelo foi concebido para operar submerso quase de forma permanente, com maior velocidade sob a água do que em superfície. Seu design incluía um casco mais hidrodinâmico, baterias de grande capacidade e um sistema de recarga silenciosa que permitia permanecer dias inteiros sem emergir. Sobre o papel, representava um salto tecnológico que podia mudar o rumo do conflito. Paralelamente, se iniciou o desenvolvimento do tipo 23, uma versão mais pequena e leve, destinada a patrulhas costeiras no Mar do Norte e no Báltico. Ambos os modelos compartilhavam inovações mecânicas inéditas, sistemas de propulsão mais silenciosos, periscópios retráteis de menor perfil e torpedos de lançamento rápido. As provas em maquetes e tanques de pressão indicavam um rendimento muito superior ao dos antigos tipos 7 e 9. Dönitz via nestas unidades a possibilidade de reverter a situação, mas o tempo jogava contra ele. O avanço técnico coincidiu com um momento mais difícil para a indústria alemã. Desde meados de 1943, os bombardeios aliados sobre Hamburgo, Kiel e Bremen destruíram grande parte dos estaleiros e fábricas de componentes. As linhas de produção ficaram interrompidas durante semanas, e os engenheiros se viram obrigados a dispersar o trabalho em pequenos ateliês localizados em túneis e fábricas subterrâneas. Esta fragmentação desacelerou o processo e provocou descoordenação entre designers e montadores. Muitos planos se perderam nos traslados ou foram danificados por incêndios. A pressão política aumentou. Hitler exigia resultados imediatos e reclamava provas que demonstrassem a eficácia do novo modelo. Os engenheiros respondiam que a tecnologia ainda não estava pronta. As reuniões entre o alto mando naval e o Ministério de Armamento se tornaram tensas.
Albert Speer tentou reorganizar a cadeia de suprimento, mas os bombardeios contínuos sobre as rotas ferroviárias e os centros industriais tornavam impossível um planejamento estável. Cada ataque aliado atrasava o projeto várias semanas. Apesar dos contratempos, os primeiros cascos do tipo 21 começaram a tomar forma a finais de 1943 nos estaleiros de Blohm & Voss e Chichau-Werke. A propaganda os apresentou como a arma secreta que mudaria a guerra. Os folhetos internos falavam de um submarino invencível, capaz de submergir mais rápido e permanecer oculto mais tempo do que qualquer inimigo. Na realidade, as provas iniciais demonstraram o contrário. As vibrações do novo motor elétrico causavam falhas nos sistemas de direção, as juntas não suportavam a pressão e os compartimentos elétricos sofriam curtos-circuitos frequentes. Enquanto os técnicos tentavam resolver esses problemas, a situação estratégica piorava. Os aliados avançavam sobre a Itália e os bombardeiros americanos atacavam quase diariamente os portos do norte da Alemanha. Cada submarino completado representava um esforço descomunal. Dönitz insistia em acelerar a entrega, convencido de que, embora imperfeitos, os novos modelos poderiam alterar o curso do conflito. Nos primeiros meses de 1944, se ordenou uma produção em série sem precedentes. Dezenas de cascos se construíam simultaneamente em diferentes lugares, muitos por mãos inexperientes. A escassez de trabalhadores qualificados levou a empregar prisioneiros e operários forçados sob condições precárias. Os erros se multiplicaram, soldaduras defeituosas, válvulas que não fechavam e sistemas elétricos mal conectados. As inspeções técnicas revelavam falhas estruturais graves, mas a pressão por entregar unidades obrigava a omitir reparos. O resultado foi uma frota nascente de submarinos inacabados. A meados de 1944, mais de 100 unidades do tipo 21 estavam teoricamente prontas, embora poucas eram realmente operativas. Várias não superavam as provas de imersão ou apresentavam fugas irreparáveis. Os submarinos do tipo 22, mais pequenos, lograram melhores resultados no Báltico, mas seu impacto na guerra era limitado. Os atrasos na entrega de torpedos e baterias agravavam a situação. Em alguns casos, os barcos permaneciam semanas amarrados esperando peças. Nesse mesmo período, o inimigo intensificou os bombardeios sobre os estaleiros. Os aliados conheciam o valor estratégico do novo modelo e concentraram ataques nas rotas de transporte de módulos. Os trens que levavam seções do casco foram destruídos em repetidas ocasiões. No porto de Bremen, vários cascos em construção ficaram inutilizados por incêndios e explosões. Os relatórios técnicos descreviam o panorama como caótico e desesperado. Mesmo assim, Dönitz manteve a esperança. Em reuniões com Speer, insistia em que o tipo 21 poderia devolver à Alemanha o controle do mar se lograsse entrar em serviço antes do verão de 1944. Se estabeleceram programas de instrução acelerada para as tripulações, que deviam se familiarizar com equipamentos completamente novos. Nas escolas de treinamento do Báltico, os marinheiros praticavam imersões rápidas e disparos automáticos de torpedos, embora sem contar com unidades totalmente funcionais. As condições eram precárias. Alguns treinamentos se realizavam em modelos incompletos ou simuladores improvisados. O tempo seguia avançando e a guerra se deslocava para as fronteiras do Reich. Com a invasão aliada da Normandia em junho de 1944, as bases francesas ficaram ameaçadas. Os submarinos em construção tiveram que ser trasladados ou destruídos para evitar sua captura. Muitos foram afundados deliberadamente em canais e rios alemães. As fábricas subterrâneas, embora protegidas, sofriam cortes elétricos constantes e escassez de materiais. A produção, que devia alcançar cifras recordes, mal lograva entregar umas poucas unidades completas. Os primeiros tipo 21 operativos saíram ao mar em provas limitadas durante o outono. Seu desempenho foi promissor. Alcançavam velocidades submarinas próximas aos 17 nós e podiam se manter submersos durante dias. Mas já era tarde. O domínio aliado do ar e do mar tornava impossível qualquer ofensiva significativa. Os poucos submarinos que lograram navegar não encontraram condições para atuar. A guerra havia mudado de cenário e a suposta arma milagrosa chegou quando o resultado estava decidido. Nos relatórios finais do ano, Dönitz admitiu que a esperança depositada no novo modelo não havia se materializado.
Embora tecnicamente superior, o tipo 21 havia nascido em meio ao colapso industrial. Os atrasos, a falta de materiais e a pressão política converteram um projeto inovador em um fracasso operativo. Quase todos os submarinos construídos foram capturados incompletos ou destruídos antes do final do conflito. A Flotilha Oculta, a missão alemã no Mar Negro. Enquanto os combates do Atlântico consumiam cada vez mais recursos, a Kriegsmarine abriu um fronte inesperado no sudeste da Europa. Em 1942, o alto mando decidiu trasladar parte de seu esforço naval ao Mar Negro, um espaço onde a presença alemã era quase inexistente e o domínio soviético resultava avassalador. As operações terrestres na Ucrânia e Crimeia haviam ampliado o alcance do exército, mas as costas seguiam sob a ameaça constante da Marinha Soviética. Dönitz aceitou o desafio: criar uma pequena flotilha de submarinos em um mar ao qual não se podia aceder por vias marítimas diretas. O Tratado de Montreux proibia a passagem de unidades de guerra pelos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, o que impedia enviar submarinos desde o Mediterrâneo. A única alternativa era uma operação inédita: transportar os U-Boot desmontados por terra e rio através do Danúbio. Para isso se elegeram 6 unidades do tipo 2, os mesmos modelos costeiros usados anos antes para treinamento. Por seu tamanho e peso relativamente baixos, podiam se dividir em seções e se trasladar em barcaças fluviais. Na primavera de 1942, começou a manobra. Nos estaleiros de Kiel e Hamburgo, se desmontaram as unidades selecionadas. Cada casco foi cortado em 3 partes e carregado em vagões ferroviários especiais. Desde a Alemanha, os comboios atravessaram Áustria, Hungria e Iugoslávia, até chegar aos estaleiros romenos de Galati. Ali, técnicos alemães e operários locais iniciaram a remontagem sob estrita vigilância militar. A viagem completa desde o norte do Reich até o delta do Danúbio durou várias semanas e se realizou em segredo absoluto para evitar represálias ou sabotagens. Em junho, os primeiros submarinos reconstruídos foram lançados no porto romeno de Constanza, na costa ocidental do Mar Negro. Receberam novas denominações: o 9, o 18, o 19, o 20, o 23 e o 24, conformando a chamada Flotilha 30 de U-Boot. Embora pequenas, estas unidades estavam equipadas com torpedos de 533 mm e podiam submergir até 80 metros. Dönitz as considerou adequadas para patrulhas costeiras e ataques contra comboios soviéticos que abasteciam os portos de Sebastopol, Tuapse e Batumi. A logística foi um dos maiores desafios. O suprimento de torpedos, combustível e peças de reposição devia chegar desde a Alemanha pela mesma via fluvial que havia servido para o transporte inicial. Qualquer avaria ou perda no trajeto atrasava as operações. A falta de ateliês especializados obrigava a improvisar reparos com materiais locais. Em Constanza se habilitaram diques flutuantes e depósitos subterrâneos para armazenar provisões, mas a manutenção seguia sendo precária. As primeiras patrulhas começaram a meados do verão. Os U-Boot alemães se adentraram em águas desconhecidas, caracterizadas por correntes variáveis e escassa profundidade. Operavam em solitário, utilizando os estreitos corredores entre a costa romena e a soviética. Sua principal tarefa consistia em interceptar comboios que transportavam tropas e suprimentos para o Cáucaso. Os ataques se realizavam de noite, aproveitando a pouca vigilância inimiga nessa etapa inicial. Durante os primeiros meses, os resultados foram modestos, mas alentadores. Várias embarcações soviéticas menores foram afundadas, e os relatórios iniciais destacavam a surpresa do inimigo ante a presença de submarinos alemães. O comando soviético, acostumado a dominar o mar sem oposição significativa, reagiu com rapidez, reforçando a vigilância e deslocando caças antissubmarinos. A partir do inverno de 1942, a luta no Mar Negro se intensificou. As condições operativas eram muito distintas das do Atlântico. A salinidade e temperatura próprias do Mar Negro afetavam o rendimento dos torpedos e motores, e as tripulações enfrentavam problemas constantes de corrosão e infiltrações. O abastecimento de baterias e peças de reposição elétricas dependia de envios irregulares por ferrovia desde Viena ou Budapeste. Cada peça demorava semanas em chegar, e os submarinos passavam longos períodos inativos no porto.
O clima também representava um obstáculo. Os invernos duros congelavam parcialmente os cais e dificultavam as saídas. No verão, as tormentas súbitas do litoral caucásico obrigavam a interromper as patrulhas. Apesar destas dificuldades, a Flotilha 30 manteve sua atividade durante todo 1943. Nesse período, os U-Boot afundaram vários transportes soviéticos e pequenos navios de escolta. No entanto, as cifras eram reduzidas em comparação com o esforço investido. A falta de apoio aéreo agravava os riscos. A Luftwaffe, concentrada no fronte oriental, mal podia cobrir as operações navais. Os submarinos atuavam sem proteção e qualquer avistamento aéreo inimigo significava um perigo mortal. Os caças soviéticos lançavam cargas improvisadas desde baixa altura, obrigando os U-Boot a imersões forçadas que danificavam os sistemas elétricos. Para melhorar a coordenação, o comando alemão estabeleceu uma base secundária em Yalta durante a ocupação da Crimeia. Dali se dirigiam patrulhas mais próximas ao fronte, mas a situação seguia sendo precária. A falta de combustível limitava as saídas, e a escassez de peças reduzia a disponibilidade operativa a só 3 ou 4 unidades ativas ao mesmo tempo. Em 1943, os avanços soviéticos em terra começaram a ameaçar diretamente as bases alemãs. O cerco de Sebastopol e a posterior reconquista da península da Crimeia colocaram Constança sob risco de bombardeio. Apesar disso, Dönitz ordenou manter as operações todo o tempo possível. Os submarinos seguiam atacando barcos de suprimento e minas inimigas, embora cada missão se tornasse mais perigosa. As perdas começaram a se acumular. Em agosto de 1943, o U-18 resultou gravemente danificado após um ataque aéreo e foi declarado inservível. Poucos meses depois, o U-9 sofreu um acidente mecânico e ficou inutilizado. Com cada baixa, a flotilha se reduzia e a capacidade de manter a guerra no Mar Negro diminuía. Os relatórios dos comandantes descreviam uma situação de desgaste extremo. Motores superaquecidos, escassez de oxigênio e esgotamento das tripulações. A ofensiva soviética de 1944 pôs fim definitivo às operações. Em abril, o Exército Vermelho recuperou a Crimeia e avançou para a Romania. O alto mando ordenou evacuar todo o material possível de Constanza, mas o traslado dos submarinos era inviável. Os acessos fluviais estavam bloqueados e os portos do Danúbio se encontravam sob ataque. Ante a impossibilidade de escapar, os comandantes receberam a ordem de destruir suas próprias embarcações para evitar que caíssem em mãos inimigas. Entre 20 e 26 de agosto de 1944, os últimos 5 submarinos da Flotilha 30 foram afundados deliberadamente no porto de Constança. As tripulações abriram as válvulas de inundação e abandonaram as naus enquanto submergiam lentamente. Os restos ficaram no fundo do cais, visíveis ainda semanas depois. Alguns marinheiros lograram evacuar por terra para a Alemanha. Outros foram capturados pelas forças soviéticas. Com esse gesto terminou a presença alemã no Mar Negro. O alto afundamento marcou o encerramento de uma operação tão singular quanto infrutífera. Em 2 anos de atividade, a flotilha havia demonstrado uma capacidade técnica admirável, mas as limitações geográficas e logísticas anularam qualquer impacto estratégico. Os submarinos, designados para o Atlântico, nunca se adaptaram completamente às águas fechadas do Mar Negro. Os aliados soviéticos recuperaram vários cascos semi-afundados e os rebocaram para seu estudo. Alguns foram reparados e utilizados brevemente em tarefas de treinamento. Décadas mais tarde, arqueólogos marinhos acharam os restos dessas unidades frente às costas romenas, recordando a história pouco conhecida de uma guerra submarina travada em um mar sem saída para o oceano. Operação Regenbogen, a frota que se destruiu a si mesma. Em 1945, a Kriegsmarine enfrentava sua fase final. As bases atlânticas, isoladas por mar e terra, suportavam bombardeios constantes e a capacidade operativa dos U-Boot era já mínima. A maioria das unidades estava imobilizada por falta de combustível, danos acumulados ou ausência de tripulações. Mesmo assim, o comando naval tentou manter uma aparência de resistência enquanto o fronte se aproximava do território alemão. Dönitz, que desde 1943 havia substituído Raeder como comandante em chefe da Marinha, tratou de manter a moral entre seus homens.
As ordens de patrulha seguiam saindo de seu quartel-general em Flensburg, embora cada vez menos unidades respondiam. Muitos submarinos estavam danificados ou sem tripulação disponível. Outros, recém-terminados, nunca haviam saído para navegar. O fronte terrestre se aproximava rapidamente, e as bases que haviam sido símbolos do domínio alemão, como Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle e Brest, estavam cercadas por divisões aliadas. No norte, Wilhelmshaven e Kiel recebiam bombardeios diários que convertiam os estaleiros em ruínas. Apesar da situação, algumas tripulações continuaram saindo ao mar. Da Noruega e Dinamarca se organizaram patrulhas de curta duração, principalmente com unidades tipo 7 e 23. Estes pequenos submarinos, designados para operações costeiras, atacavam barcos aliados no Mar do Norte e no Báltico. Os resultados foram mínimos. A superioridade aérea e naval inimiga tornava quase impossível qualquer êxito. Em questão de semanas, a guerra submarina se transformou em uma série de missões de sacrifício. Os comandantes sabiam que poucas tripulações regressariam. Em janeiro e fevereiro, os aliados avançaram sobre os portos franceses ainda ocupados. As guarnições alemãs resistiram até esgotar seus suprimentos. As bases fortificadas de Lorient e Saint-Nazaire, construídas com tetos de concreto de vários metros, suportaram os ataques aéreos, mas ficaram completamente isoladas. Os submarinos presos nelas se converteram em simples monumentos imóveis. A Kriegsmarine havia perdido a capacidade de operar no Atlântico. Enquanto isso, os estaleiros do norte seguiam sendo bombardeados sem descanso. Em Kiel, os ateliês de montagem foram destruídos por completo, e em Wilhelmshaven, os cais se encheram de restos de embarcações calcinadas. Os engenheiros tentavam manter operativos os últimos submarinos disponíveis, mas já não havia combustível suficiente nem torpedos em quantidade. Os ateliês mal podiam reparar danos menores. A guerra havia chegado às portas da própria Alemanha. Ante a iminente derrota, Dönitz começou a planejar a última fase da frota. Seu objetivo era impedir que os submarinos caíssem em mãos inimigas. De seu quartel em Schleswig-Holstein, elaborou a Operação Regenbogen, Arco-Íris, uma ordem secreta que instruía todas as tripulações a afundar suas naus em caso de rendição. O plano seguia o mesmo princípio que os autoafundamentos da Primeira Guerra Mundial em Scapa Flow, destruir o material antes que entregá-lo. Dönitz argumentava que os submarinos eram símbolo da honra naval e não deviam ser usados por outras potências. Em abril, o caos se apoderou das bases. O avanço aliado desde o oeste e o soviético desde o leste fechavam o cerco sobre a Alemanha. Os submarinos atracados no Báltico receberam a ordem de evacuar civis e soldados para o norte. Durante essas operações, várias unidades foram atacadas pela aviação soviética. No porto de Gotenhafen, atual Gdynia, um torpedo aéreo afundou o navio Wilhelm Gustloff, que transportava milhares de refugiados. A tragédia se converteu em um dos maiores desastres navais da história. Os submarinos que escoltavam o comboio resgataram poucos sobreviventes. A finais de abril, quando Berlim já estava sitiada, as comunicações entre o alto mando e as bases praticamente desapareceram. Dönitz estabeleceu seu quartel em Plön e mais tarde em Flensburg, de onde tratou de manter o controle da marinha. O 30 de abril recebeu a notícia da morte de Hitler e sua designação como sucessor. Em meio ao colapso total, assumiu o comando do Reich e manteve a Operação Regenbogen como diretriz principal para a frota. Sua intenção era negociar a rendição com os aliados ocidentais, enquanto impedia que os submarinos fossem capturados intactos. Nos primeiros dias de maio, começaram os autoafundamentos. Nos cais de Kiel, os comandantes abriram as válvulas principais e deixaram a água entrar. Os cascos se inclinaram lentamente até desaparecer sob a superfície. Em Wilhelmshaven, mais de uma dezena de unidades foram afundadas de forma coordenada. Em Hamburgo, o pessoal técnico destruiu planos, periscópios e equipamentos de comunicações antes de abandonar os ateliês. Em Flensburg, Dönitz enviou uma mensagem final a todas as flotilhas: cumpram seu dever até o final. Mesmo assim, nem todos os comandantes seguiram a ordem. Alguns decidiram render-se para evitar mais perdas humanas. Na Noruega, vários submarinos entregaram suas bandeiras sem combater. Outros tentaram fugir para o norte com a esperança de alcançar portos neutros. Poucos o lograram. Os caças aliados vigiavam as rotas do Mar do Norte e afundaram várias unidades que tratavam de escapar.
As águas frente à Dinamarca se encheram de restos de cascos e manchas de combustível. O 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou a capitulação total. Dönitz, que mal havia governado uma semana, ordenou suspender a Operação Regenbogen para evitar represálias aliadas. Para então, mais de 150 submarinos já haviam deixado de estar operativos, enquanto cerca de uma centena se entregou nos dias seguintes a britânicos e americanos. Em Lorient e Saint-Nazaire, os aliados encontraram dezenas de U-Boot intactos, ainda com torpedos em seus tubos. As tripulações se renderam sem resistência. Os aliados organizaram rapidamente a Operação Deadlight, designada a eliminar os submarinos capturados. Nos meses posteriores, a maioria foi rebocada para o Atlântico e afundada deliberadamente. Só umas poucas unidades foram conservadas para estudo ou exibição. O U-977 e o U-530 lograram escapar temporariamente, chegando meses depois a portos da América do Sul, mas sua chegada não alterou o resultado final. A frota submarina alemã havia deixado de existir. Nos cais de Wilhelmshaven, as águas ficaram cobertas de escombros. As bases que alguma vez foram fortalezas invulneráveis se transformaram em cemitérios metálicos. As tripulações sobreviventes foram feitas prisioneiras. Muitos marinheiros passaram anos em campos aliados antes de regressar à Alemanha. Dönitz foi preso em seu quartel de Flensburg e mais tarde julgado em Nuremberg, onde defendeu a conduta de sua arma e afirmou ter atuado por dever e não por ideologia. Com o fim da guerra, os restos da frota foram repartidos entre as potências vencedoras. A União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos estudaram os modelos avançados tipo 21 e 23 para aplicar suas inovações em seus próprios programas submarinos. Assim, a engenharia alemã sobreviveu na tecnologia do pós-guerra, inclusive quando a Kriegsmarine havia desaparecido. Nos anos posteriores, alguns cascos afundados foram reflutuados e desmantelados, mas muitos permaneceram no fundo do mar. Nas costas da Alemanha, Noruega e França, ainda se conservam os restos de dezenas de U-Boot destruídos durante aqueles dias de caos. Cada um representa um fragmento do final de uma era, a dos homens que combateram sob a água, crendo até o último momento que seu sacrifício tinha sentido. De inimigos a relíquias, o destino final dos submarinos alemães. A guerra havia terminado, mas os submarinos do Reich seguiam presentes no pensamento das potências vencedoras. Quando a Alemanha assinou a rendição em maio de 1945, mais de uma centena de U-Boot permaneciam intactos em distintos portos europeus. Os aliados compreenderam que aquela frota, construída com tecnologia avançada, representava tanto um perigo potencial quanto uma oportunidade para o estudo. Assim nasceu a Operação Deadlight, o maior afundamento planificado de submarinos da história. Sob controle britânico, o plano foi posto em marcha em novembro de 1945. Os U-Boot capturados foram concentrados nos portos escoceses de Loch Ryan e Londonderry, onde técnicos e marinheiros aliados realizaram inventários detalhados. No total, se registraram mais de 150 unidades, a maioria dos tipos 7 e 9, embora também se incluíam exemplares das novas séries 21 e 23. O objetivo era claro: eliminar a frota alemã para impedir que o conhecimento técnico se dispersasse e, ao mesmo tempo, analisar sua engenharia antes de destruí-la. Os submarinos foram revisados um por um. Se retiraram torpedos, combustível e equipamentos de comunicação. Muitos apresentavam danos de guerra, mas outros estavam em perfeito estado de conservação. Durante semanas, os cais escoceses se encheram de cascos cinzas alinhados em silêncio, com as insígnias ainda visíveis em suas torres. Em dezembro, os primeiros rebocadores começaram a arrastá-los mar adentro, rumo aos pontos designados para seu afundamento. O procedimento era rotineiro, embora não isento de perigo. Cada submarino era amarrado a um rebocador e conduzido umas 100 milhas ao noroeste da Irlanda. Ali se abriam as válvulas, ou se colocavam cargas explosivas no casco. Alguns afundaram lentamente, outros se romperam em dois pelas correntes ou as tormentas. Em várias ocasiões, os barcos se soltaram de suas amarras e afundaram antes de chegar à área prevista. Ao final da operação, mais de 110 U-Boot jaziam no fundo do Atlântico.
Enquanto os britânicos levavam a cabo a Deadlight, as demais potências começaram a selecionar as unidades que conservariam para análise. Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética coincidiam em que a tecnologia alemã superava em vários aspectos a de suas próprias frotas. Os modelos tipo 21 e 23 despertaram especial interesse por sua velocidade submersa, o design do casco e o sistema de baterias de grande autonomia. Os americanos trasladaram alguns exemplares ao porto de Portsmouth e logo a Groton, onde engenheiros navais inspecionaram cada detalhe. O U-2513 e o U-3008 foram provados no Atlântico com tripulações mistas. Os relatórios do Navy Department reconheceram que o sistema de propulsão alemão oferecia um rendimento submarino sem precedentes. O almirante Chester Nimitz qualificou o tipo 21 como um ponto de partida para o submarino moderno. Em paralelo, a União Soviética reclamou vários dos cascos que haviam caído em suas zonas de ocupação. Nos estaleiros de Szczecin e Gdynia, os técnicos soviéticos desmontaram equipamentos, copiaram planos e adaptaram parte da tecnologia para seus futuros modelos, Projeto 613 e Projeto 611, que serviriam como base para a nova geração de submarinos de pós-guerra. Os britânicos, por sua parte, estudaram o design dos periscópios, os sistemas de controle e a forma hidrodinâmica do casco, que influiria mais tarde em suas classes Porpoise e Oberon. O legado técnico da Kriegsmarine se estendeu rapidamente. Em menos de uma década, as principais marinhas do mundo incorporaram conceitos inspirados nos U-Boot alemães. Cascos mais estilizados, motores diesel-elétricos de alta eficiência e baterias de longa duração. A corrida tecnológica que havia começado sob as bombas continuava agora em tempos de paz, impulsionada pela aprendizagem obtida dos restos do inimigo derrotado. Nem todos os submarinos foram destruídos. Alguns foram preservados como testemunho de uma época. Na década de 1950, o U-505, capturado intacto em 1944 por forças americanas, foi trasladado a Chicago, onde se converteu em peça central do Museum of Science and Industry. Seu interior se manteve quase sem modificações, mostrando ao público o entorno em que as tripulações alemãs haviam vivido sob o mar. Na Alemanha, o U-2540, um modelo 21 que havia sido afundado por sua própria tripulação em maio de 1945, foi reflutuado anos depois e restaurado para a Marinha da República Federal. Rebatizado como Wilhelm Bauer, serviu como plataforma de provas até 1982 e posteriormente se transformou em museu no porto de Bremerhaven. Outros, como o U-995 em Laboe, também foram recuperados e abertos ao público. Estas unidades se converteram em monumentos silenciosos aos marinheiros que não regressaram. Durante as décadas posteriores, o interesse pelos U-Boot cresceu entre historiadores e exploradores submarinos. Nos anos 90, equipes de mergulho e veículos robotizados localizaram vários dos submarinos afundados durante a Operação Deadlight. As imagens mostravam cascos cobertos de algas, inclinados sobre fundos arenosos, ainda reconhecíveis por suas torres e números de série. Alguns permaneciam surpreendentemente intactos, com suas comportas fechadas e os periscópios ainda erguidos. As investigações confirmaram que os afundamentos se realizaram em condições extremas. Tormentas, explosões acidentais e erros de reboque provocaram que muitas unidades afundassem antes do previsto. Os arqueólogos marinhos catalogaram cada achado e elaboraram mapas digitais dos restos, convertidos em um dos maiores cemitérios submarinos do mundo. No total, mais de uma centena de cascos alemães descansam em uma área de 500 km² do Atlântico Norte. O interesse científico se combinou com um componente humano. Associações de veteranos e familiares de marinheiros alemães começaram a organizar visitas comemorativas aos lugares de afundamento. Em cerimônias discretas, depositavam coroas sobre as coordenadas registradas. Para muitos, era a primeira oportunidade de prestar homenagem a quem havia desaparecido sem sepultura. As águas frias do Atlântico se converteram em um memorial natural para milhares de homens que viveram e morreram no interior do aço. A pós-guerra também transformou o significado simbólico dos U-Boote. Durante o conflito, haviam representado o poder do Terceiro Reich e a ameaça invisível do mar.
Com o passar do tempo, sua imagem se desligou da propaganda e passou a fazer parte da memória técnica e humana da guerra. Engenheiros e museólogos os apresentavam como testemunho do engenho naval alemão, enquanto os historiadores recordavam o custo humano de seu uso. O estudo dos restos revelou detalhes que haviam permanecido ocultos durante décadas. No interior de alguns cascos se encontraram utensílios pessoais, ferramentas e fragmentos de documentação técnica. Estes objetos ofereciam uma visão íntima da vida a bordo: diários, cartas, insígnias corroídas pelo sal. Em muitos casos, as autoridades optaram por não recuperar os corpos das tripulações, considerando os submarinos como tumbas de guerra. Com o passar dos anos, os U-Boats sobreviventes se converteram em pontos de referência histórica. Em Bremerhaven, Labo, Londres e Chicago, os visitantes podiam percorrer seus corredores estreitos e escutar gravações que recriavam o som dos motores e as ordens de imersão. Nesses espaços, a guerra se apresentava não como glorificação, mas como advertência. Cada válvula, cada beliche e cada torpedo em exposição evocavam a mistura de orgulho tecnológico e tragédia humana que definiu a frota alemã. O legado técnico foi igualmente profundo. As inovações dos tipos 21 e 23 marcaram o início da era dos submarinos modernos. Suas soluções mecânicas influíram no desenvolvimento das unidades nucleares posteriores, desde os primeiros modelos americanos Nautilus até os soviéticos Hotel e Foxtrot. Embora nasceram na derrota, seus conceitos continuaram vivos nos oceanos do mundo.